Graça e paz. Nós cantamos ainda há pouco que nós somos um povo que Deus libertou, verdadeiramente estamos livres. A pergunta é: livres de quê? Essa é uma questão que nós temos que levantar. Estou sentindo um pouquinho de eco. Obrigado. Pastor Dagoberto orou e pediu a Deus pela nossa cidade. E como é que Deus governa e o povo vota? Quando foi que a vontade do povo foi a vontade de Deus? Essa é uma questão que é muito antiga, Vox Populi, Vox Dei, mas isso não é verdade. E como é que Deus pode governar através do povo? É que Deus usa circunstâncias as mais adversas. Não é só quando o presidente é bom. Às vezes, quando o presidente é mau, ele também está sendo instrumento de Deus, porque Deus faz com que todas as coisas... Eu gosto dessa versão, a versão siríaca da Bíblia. Não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É que Deus faz com que todas as coisas cooperem. Nem sempre a coisa ruim é ruim assim. É que Deus trabalha no contraturno. Ele trabalha na noite, ele trabalha com o contraditório, ele trabalha com as nossas dificuldades. E nós sabemos que é por isso que às vezes a gente nem sabe porque, como é que vai. Mas qualquer um que for eleito vai estar dentro do propósito que Deus vai trabalhar. Nessa desordem que nós estamos vivendo no país, Deus está trabalhando para implementar o seu processo redentivo. Agora, hoje nós gostaríamos de começar com um processo a longo prazo, que é o primeiro, o desastre do odre velho. Nós vamos, pela graça do Senhor, caminhar na busca de um odre que seja mais parecido com o Evangelho. Eu creio que vai ser um projeto para mais ou menos uns 5 anos. Mas eu tinha feito um plano de daqui 2 anos me aposentar. E conversando um dia com Deus, ele disse: você sabe que os homens fazem planos, mas sou eu que determino o que eles devem fazer. Você pode fazer planos, e até pode acontecer o seu plano, mas eu vou lhe avisar com o amor de pai
E você fica nas minhas mãos até o momento em que eu quiser. E quando Deus nos trouxe aqui para Londrina, eu não tinha nem noção do que ia acontecer. Eu acho que a minha presença nessa igreja por 38 anos é um milagre do começo ao fim. Eu não sei porque essa igreja me convidou e eu não sei porque que eu vim para cá, e eu não sei. Sei que nossa primeira mensagem aqui, alguns irmãos devem se lembrar, tinha como título Resistências às Mudanças. E nós trabalhamos duas leis da física, baseado num texto que está aqui, hoje nesse boletim. As leis da física seriam a inércia e a entropia. A inércia diz que um corpo quer permanecer no estado em que ele está. Se ele está parado, quando você fica em cima da carroceria de um caminhão, o caminhão está parado, e ele arranca, você vai para trás, porque o seu centro de gravidade estava aqui, e você quer ficar no estado em que está. Se ele está em movimento, o caminhão vai freia e você vai para frente, porque você quer permanecer no movimento em que está. A lei da inércia tem uma influência muito grande na vida da gente. E quando a gente está ficando meio velho, eu digo meio, existe um desgaste natural e a gente não quer mais se desgastar com muitas ações, então você fica mais lento. Isto faz parte da lei da entropia. Essa camisa aqui, ela está ficando velha. Comprei um dia nova. Se eu nunca tivesse usada, ela ia ficar velha do mesmo jeito. Porque existe uma questão de temperatura. Frio, calor, umidade, menos umidade. E com isso, o sistema perde energia. Vai perdendo. E em razão desses dois princípios, nós tendemos a comodismo, a paralisação, a não querer mudar. E nós vamos, então, começar num processo buscando na história da igreja, buscando na palavra de Deus acima de tudo, o que tem acontecido no processo que Deus faz para mudar a história e principalmente a questão sistemática de uma igreja. Como é que nós somos o que somos hoje e por que somos o que somos hoje? E se isso representa, de fato, o projeto de Deus para a vida da igreja. O desastre do odre velho está aqui, inicialmente, o Salmo 119, 83. E Davi está dizendo: já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quem é do
sítio, quem é de fazenda antiga, sabe o que é fogo de trempe. No tempo de Davi não existia fogão a lenha, nem esses sistemas que nós temos mais modernos, de fogão a gás, nem elétrico. Eram pedras que eram colocadas, punha o fogo, a lenha ali naquele negócio e punha a panela em cima. E aquilo fazia uma fumaça, e ali ficava o borralho. Eu fiquei impressionado que eu estava lendo um livro com os homens e falou de borralho. Ninguém sabia o que era borralho. Quantos aqui sabem o que é borralho? Tem gente que sabe. É aquela brasa com cinza que fica ali no meio do fogo e que se colocava. É que hoje nós somos cidadinos, modernos, e nós, um pouquinho mais antigos, ainda sabemos um pouco da história do passado, mas essa turma do botão sabe nada. Não sabe nada dessa história. A Bíblia hoje precisa de uma interpretação bem infantilizada, porque os termos bíblicos são termos de uma vida de campo. E o homem hoje é da cidade, não sabe nem o que é odre. Odre era feito de quê? De pele. Na verdade, o odre era feito de estômago. Também era feito de pele, mas mais de estômago de bode e de estômago de carneiro. E nós vamos fazer uma diferença entre o estômago de bode e o estômago de carneiro. Porque tem diferença na estrutura. Se você for ver que a Bíblia diz que a glória dos seres celestiais, de estrela para estrela, a glória do sol, a glória da lua, a glória da carne e a diferença de carne. Tem carne e carne. A carne dos animais é uma, a carne do outro animal é outro tipo, a carne dos homens são outro tipo. E a Bíblia entra em muitos detalhes que hoje cientificamente se está vendo que tem alguma razão. Então, odre defumado é odre envelhecido. Sou antigo, sou velho como Davi, mas ainda não me esqueci do concerto da graça feito com Abraão. Os decretos eternos ainda não foram substituídos. A graça nunca foi temporária ou provisória. Por isso o evangelho acaba escandalizando a religião construída na esteira da história, exalando a pecado e transpirando pelo esforço da carne. Evangelho é quando Deus faz. Quando eu e você fazemos alguma coisa para sermos aceitáveis diante de Deus, para termos a aceitação de Deus, isto é religião. Está claro? Eu quero saber se está claro. Quando você faz quando você faz oração é o quê? Quando você faz oração é o quê? Religião. Quando o Espírito Santo ora em você é o quê? Entendeu?
Quando a responsabilidade da oração estiver nas suas costas, e você sabe quando é que ela está? Quando você está ansioso para que a coisa aconteça. Ontem uma irmã me ligou do Rio de Janeiro com uma crise muito grande. Ela chorava e chorava e chorava e ela dizia: eu estou desesperada, eu estou orando tanto. Eu digo: para de orar, que a sua oração não vai mover Deus. Você não está orando, você está no sindicato. Agora você vai lançar sobre ele a sua ansiedade. Número 1. Número 2. O Senhor é o seu pastor. De que você tem falta? Isso é verdade ou é mentira? Terceira. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois que você fizer isso, lembre-se que você vai passar um mês ou talvez um ano lançando. Porque lançar não é fácil. Você lança e ele volta, você lança e ele volta, você lança e ele volta, você lança e ele volta. Até uma hora que você lança ele fica. Para. Essa oração de trepidante, de querer aqui, é a oração dos profetas de Baal. Elias estava sentadinho lá na pedra e dizia: grita mais. Fala mais alto. Pede mais. Muito bem. Cuidado, que gente que ora demais pode ter fé de menos. Eu não estou dizendo que a gente não deva orar. É orar sem cessar. Deixa eu botar logo aqui a coisa. E orar sem cessar é relacionamento. Jesus foi consultado, meus irmãos, por uma turminha que achava esquisita a falta de jejum entre os seus discípulos. Essa gente ardilosa apontava para os discípulos de Jesus e os fariseus e dos fariseus como sendo praticantes exemplares dessa disciplina da alma, e indagava de Jesus a ausência desta matéria entre os alunos do mestre da Galileia. Você tem caneta aí? Para não esquecer, escreva Isaías 58. E depois leia em casa Isaías, porque tem uns que esquecem, depois me perguntam: qual é o texto que você me indicou? Isaías 58, Deus está falando ali do jejum e do sábado. E ele disse: o jejum que eu quero não é privação de comida. O jejum que eu quero é que vocês soltem o laço dos que estão aprisionados. É que vocês tirem a coleira dos que estão presos. É que vocês tirem as algemas dos que estão algemados. Que vocês repartam o que vocês têm com o necessitado. Que vocês façam participação da necessidade do outro. Eu não estou querendo privação de comida. Leia com cuidado. E tem um então. A vida de vocês será como um jardim. Um jardim regado, quando vocês fizerem esse jejum. Tudo isso aí está apontando para a suficiência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que satisfaz a nossa fome de significado. E depois ele vai falar do sábado, o meu santo dia. Este sábado não tem nada a ver com o sábado da criação, tem a ver com o sábado da redenção. É que nós temos uma mente cartesiana e queremos que Deus caiba dentro desse raciocínio matemático. Os teus discípulos não jejuam. Aí então
Jesus lhes disse. O que é que Jesus disse para eles em Lucas 5, 34 e 35? Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Olha, o noivo veio, eles mataram o noivo ressuscitou, mas mandou o advogado dele. E enquanto o advogado estiver aqui, nós ainda temos festa. Mas no dia em que ele for tirado com a noiva, aí vocês podem jejuar. Ele está falando para o povo judeu. Esse pedaço aqui é a semana da 70ª semana. Nós ainda estamos no espaço, no intervalo entre a 69ª e a 70ª. Chama-se o interregno dos gentios. O espaço dos gentios. Tem uma cronologia de Deus com o seu povo que começa no dia em que o rei Atarxerxes, da Pérsia, assina o decreto para a construção do templo e a reconstrução de Jerusalém. Ali tem uma cronologia. E essa cronologia está no livro de Daniel, e depois também vocês leiam com cuidado. Tem boas bíblias com rodapés. A Bíblia de MacArthur é muito boa. Vá para o rodapé dela. Que às vezes a gente precisa um pouquinho mais. Tem muita gente que tem pensado coisas boas, estudado coisas sérias. Tem picaretas. Mas nós precisamos não nos iludir com as coisas. Enquanto tivermos aquele que nos sustenta com o pão nosso de cada dia, vamos fazer festa. Mesmo que o cacete esteja tomando aí nas costas. Paulo fez. Paulo cantava louvores a Deus dentro da prisão, com as costas lanhadas. Então, preste bem atenção. Pode fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? A partir desta resposta, o Senhor lhes conta uma parábola bem esclarecedora para mostrar o equívoco da religião do mérito, que está em seguida, é aquele texto de Lucas 5, 36 e 37. Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Jesus foi e botou o dedo bem em cima da ferida. Vocês estão querendo perpetuar coisas que são velhas. Eu estou falando de coisa nova. Vocês estão... Hoje é muito comum gente vestir calça velha rasgada. Ontem eu fui a um jantar cantante de uma moça muito preciosa que faz música e gastronomia. E lá estava uma moça muito elegante, muito bem vestida, com a calça velha toda rasgada aqui. Isso hoje é coisa moderna. Mas para Jesus ele está dizendo assim, ó, quando você for, que antigamente se dizia assim, remenda o teu pano, que ele te dura 1 ano. Remenda outra vez, que ele te dura 1 mês.
torna a remendar, que ele ainda durará. E assim, o povo vivia cheio de remendo. Mas sabe o que acontece? Quando você botava um pano novo numa roupa velha, desgastava e o buraco ficava maior. Jesus está falando com uma cultura bem pobre, sem essa industrialização e etc. E ele disse, e o vinho novo se põe em odre novo. Você pega, o Zé é criador de carneiro. Eu já fui na fazenda dele, cheguei lá, ele estava matando carneiro e tirando, ele gosta de fazer isso, ele é veterinário, mas ele vai lá, tira o estômago, fazia um processo que se usava com raízes e cascas, e limpava-se fazia uma espécie de curtume daquele, costurava uma ponta, deixava a outra aberta, e ele estava pronto, aí jogava vinho ali dentro, o vinho até encher aquilo ali, enchia, e o vinho ficava, porque nós não tínhamos nada dessa modernidade, nem conservantes, o vinho devia ser bebido num ano, dentro de um ano, a safra do ano. Era uma espécie de Beaujolais Nouveau, que deve ser bebido hoje. E eles tomavam, tá correta a pronúncia? Tá bom, a minha professora está ali. Aí, isso é só para criar um pouco de descontração. Eu descobri que a gente precisa ser mais simples. E botava ali aquele estômago, expandia, porque o vinho é novo, ele é efervescente, ele expande, tem muitas bactérias ali dentro, tem muita vida. O vinho não é uma bebida morta, é uma bebida extremamente viva, tem muita vida ali dentro. E ele começa a expandir, o odre dilata. Mas tem um limite para dilatar. Aí você pega na safra seguinte, você pega vinho novo e põe dentro daquele odre, o odre já está envelhecido, já está esclerosado, esclero é duro, aí você punha aquele vinho, o vinho expandia, rompia os dois. Então Jesus, pegando o raciocínio deles, diz, vocês querem que eu faça isso? Vinho novo em odre novo. Nós temos duas realidades, o conteúdo e o continente, que são importantes. Eu tenho aqui água e eu tenho aqui um copo. Esse copo é um copo maleável. Um copo que, eu vou dizer, nós não vamos terminar isso hoje, nem aqui a vaca tussa. E eu não estou com pressa. James Musgrave, ou James Musgrave, meu velho professor de teologia contemporânea, chegou um dia na nossa sala com 1 litro de leite dentro de um frasco de vidro, 1 litro de leite dentro de uma caixa de papelão e 1 litro de leite dentro de um saquinho plástico. E ele colocou em cima, ele era muito criativo, muito inteligente, um homem de Deus precioso, e ele disse assim, qual desses 3 é leite? Eu tive a pachorra de escolher todos da mesma categoria, leite B. Qual deles é leite? Os 3. O que difere um do outro? O recipiente. E o que esses recipientes representam para vocês? Um recipiente duro, quebrável,
um recipiente de plástico maleável e um recipiente de papelão, um pouco mais resistente, mas também você não pode acomodar todos a mesma quantidade. Aí ele disse, eu posso pegar essa caixa e eu vou botar, eu fiz isso no supermercado, não trouxe porque seria muito, eu botei 30 litros dentro dessa caixa. E botei 15 litros de papelão dentro dessa caixa. E botei 12 litros de vidro dentro dessa caixa. E aí ele foi mexer com estrutura e conteúdo. A estrutura nossa precisa ser mais maleável para um mundo em transformação. Como uma igreja pode ser bíblica e atualizada, contemporânea? Como essa igreja pode ser, ao mesmo tempo, bíblica e uma igreja que fala as necessidades do mundo em que vivemos? Foi uma desconstrução extraordinária do meu velho professor, que morreu o ano passado, aos 94 anos de idade. Jesus vai tratar aqui nesta parábola de um modelo já ultrapassado. O judaísmo vigente em sua época era um sistema arquitetado no tempo em que o povo judeu estivera escravo na Babilônia. Tratava-se de um recipiente formatado na mentalidade humanista e que havia se tornado arcaico e sem qualquer significado para a realidade nova que estava em processo na vida da nova comunidade da Galileia. Quando Jesus foi para Galileia, ele começou a escolher os seus discípulos. Ele morou um tempo em Nazaré. Ele fez uma profecia lá em Nazaré, quando ele pregou na sinagoga e eles rejeitaram e quiseram jogar Jesus de cima da montanha lá embaixo. Nós fomos conhecer o lugar. É um precipício de mais ou menos uns 50, 60 metros. Eles iam jogar Jesus lá embaixo. Jesus passou no meio dele e mudou-se para Cafarnaum. E lá de Cafarnaum ele passou a movimentar o projeto, escolhendo homens para transmitir uma realidade nova que ia ser implantada neste mundo. Não a religião judaica. Jesus era judeu, viveu como judeu, mas ele tinha uma proposta nova. Sempre que ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Há uma série de vezes em que ele substitui a narrativa antiga pela nova narrativa. A narrativa de Jesus é diferente da narrativa judaica. A fé cristã em andamento não cabia neste odre enrijecido, atrofiado e prestes a se romper com a expansão natural do mosto novo em sua força efervescente. Um odre esclerosado e inflexível não suporta a dilatação causada pelo frescor do vinho novo, do vinho jovem. O sistema religioso do velho judaísmo não aguentaria a amplitude da liberdade cristã. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Você vai verificar como os cristãos primitivos foram perseguidos em Jerusalém.
Eles ficaram 3, 4 anos ali, mais ou menos, depois começaram as perseguições, na morte de Estevão, então, mas eles estavam sofrendo. Paulo era um dos membros, provavelmente, do Sinédrio, um homem bruto. Eu fui dizer num livro, me recebi tanta pancada por causa disso, eu disse, ele era um pitbull, e os defensores desta raça vieram como pitbulls em cima de mim, eu tive que me esconder dizendo, credo. Mas é valente. Então agora eu vou dizer como mastim napolitano. Talvez, como todo mundo sabe que o mastim é feroz. Aqui em Apucarana, um cara, Apucarana. Um senhor criava 4 mastins napolitanos, ele, muito queridos dele, e ele foi, o tratador saiu, ele foi cuidado, eles mataram o dono. Ele é feroz. Eles foram treinados na época das cruzadas para morder os cavalos e derrubar os cavaleiros e matar o cavaleiro que usava aquelas armaduras. Então, eu estou dizendo isso, gente, para dizer que como os cristãos primitivos foram sacudidos, porque eles estavam pregando uma coisa nova, uma realidade nova. Para Jesus, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. As novas do Evangelho devem ser acondicionadas em odres novos. A greve de fome não pode subsidiar a fartura do pão. A tristeza do velório não consegue garantir a festa do casamento com a sepultura escancarada. O modelo da obediência a fórceps, sacado pela lei, nada tem a ver com a obediência patrocinada pelo amor incondicional. Tem a ver? Não tem, gente. Outro dia, eu vi um filho dizer assim, eu tenho que ir visitar meu pai. Meu pai está com Alzheimer, mas ele foi tão ruim. Ele foi tão ruim, é a forma errada de se dizer. Foi tão ruim, mas eu tenho um dever. Eu vou ter que visitar meu pai. Eu olhei aquilo assim, onde não há amor, não houve amor, ali fica difícil. Vou ter que visitar. Agora, é tão lindo quando você vê o amor conquistando. Estavam propondo greve de fome. No livro, naquele capítulo 58 de Isaías que eu sugeri você ler em casa hoje, ou depois ou antes da votação, você lê aquilo, eles estão dizendo assim, olha, nós jejuamos e o senhor não nos ouve. Ele disse, eu vou ouvir o jejum de vocês, que é um jejum que é para produzir o desejo do coração maldoso de vocês? Vocês estão jejuando por vingança, por maldade, para que eu faça o acontecimento, ou para satisfazer as vontades egoístas de vocês? Não vou fazer isso não. Eu quero vocês livres. Nós precisamos entender a velhice de uma proposta, sem contudo
nos atrelar à terrível caduquice de qualquer sistema que tenha sido condenado por Jesus. O cristianismo, pelo tempo decorrido, já é um odre na fumaça. Todavia, é imperioso ver a sua atualidade. Vamos procurar descobrir aqui aquilo que é permanente no estilo cristão. Aquilo que foi introduzido pelos adversários camuflados e aquilo que faz parte do momento histórico. Cada momento histórico tem uma peculiaridade. A fé cristã já tem bastante tempo, mas continua jovem e renovando-se. O que envelhece no processo é o religioso que nela foi implantado. Há muitas coisas que foram adicionadas ao cristianismo que nunca fizeram parte da sua essência. São apêndices exógenos. Você sabe o que é exógeno? Vou ver se alguém sabe. Tem uma irmã que mora lá nos Estados Unidos, provavelmente ela esteja ouvindo isso, a Filomena Valano. A sua mãe é bastante católica. E as duas estavam ouvindo as mensagens. Aí chegou um momento que ela estava lavando lá o totó dela. E a mãe disse assim: vem, filha. Vem que o seu Glênio já vai começar a pregação. Ele fala muito difícil, mas fala umas coisas que são boas. Realmente, a gente precisa falar às vezes mais fácil. Mas tem coisas que as palavras elas exigem aquilo que se chama impacto, para provocar a mente, senão ela se acomoda. Exógeno é aquilo que é fora. Endógeno é aquilo que é dentro do sistema. Endógeno é aquilo que é dentro de mim, por exemplo. Exógeno é que vem de fora. Não faz parte de mim. Tem coisas dentro da igreja que não fazem parte da igreja. Foram implantadas. Não é de igreja. Por exemplo, não é da igreja pastor vestir terno. Eu usei uma bobagem, porque no dia que eu tirei o terno aqui, eu quase apanhei. Não é. Não são as roupas. Não é a exterioridade. Não é da igreja cabelo comprido ou cabelo curto. Usos e costumes. Isso faz parte de um sistema religioso. Isto é judaico, místico. Como é que ele... maniqueísta. O corpo é mau, o espírito é bom. O corpo leva cacete, o espírito se eleva. Isso é da igreja. Isso não é da igreja. Isso não é do povo de Deus. Isso é autossacrifício negando o sacrifício de Jesus. Tem gente que se pune. Por que você está fazendo isso, minha filha? Pastor, eu tenho que pagar o preço. Minha filha, onde é que você achou isto? O meu pastor diz que nós temos que pagar o preço. Eu digo, seu pastor leu a Bíblia? Mas pastor, nós temos que pagar. Que preço que tem que pagar, minha filha? Meu amor,
Ele pagou um preço tão alto pela nossa redenção, que qualquer coisa que eu faça, negando, renunciando, não significa absolutamente nada diante de uma tão grande salvação. Por favor, minha filha, eu dar um sapato velho quando eu ganhei uma sapataria, é renúncia. Eu nem chamo isso de renúncia. Mas eu gostava daquele sapato velho. Pois é, mas estava velho, acabado. E eu ganhei a Bolivar inteira. Pronto. Fiz uma propaganda aqui. Pronto. E agora? Eu só tenho 2 pés. O que eu vou dizer aqui? Ah, não, eu estou aqui renunciando, por quê? Porque o quê? Você ganhou um reino e está renunciando aí um sítio? Misericórdia, gente. Vocês estão ficando doidos? A fé cristã já tem bastante tempo, né? Eu já li, não é? Hã? O permanente no cristianismo é o amor incondicional de Abba. É a casa da liberdade, de um amor sem limites, sem fronteiras. Os mandamentos da fé cristã se resumem a o cumprimento da lei é o quê? O amor. O culto cristão é a festa da ágape, em comunhão familiar, conduzido pelos dons espirituais. Preste bem atenção nessa palavra aqui agora. Isso aqui nós vamos ter que estudar bastante com os nossos pastores queridos que estão envolvidos nisso. Dons espirituais. Preste bem atenção na palavra. Dons espirituais. A igreja, portanto, não se parece em nada com uma sinagoga gerada na escravatura da Babilônia. Dons espirituais. Quantos são os dons corporativos da igreja? Alguém levanta a mão para dizer? Pois é. Por essa ignorância minha e sua, é que nós vamos ter que verificar. Paulo diz em capítulo 12 de Romanos, que existem 7 dons, não são talentos, são dons do Espírito Santo, para a funcionalidade do corpo. Eu tenho fígado, rins, pâncreas, baço, intestino, coração, pulmões, cérebro. Eu tenho uma série de órgãos e cada órgão tem especificidade celular. As células do fígado são diferentes das células do coração. Estou falando alguma coisa errada, doutor? Estou falando que o médico está ali. Tem especificidade para formar essa ordem corporal. No corpo de Cristo tem dons. O dom de profecia é um dom. O dom de ministério ou de diaconia ou de serviço é outro dom. O dom de ensino é outro dom.
o dom de exortação. Dom de exortação. Você sabia? Eu uma vez fui exortar uma pessoa, sabe o que aconteceu? Deu guerra. Eu não tenho dom de exortação. Fui me meter a exortar. Quem tem dom de exortação, senta, deixa o sujeito no bagaço e ele sai dali fazendo festa. Agora vá você, que tem o dom de serviço, meter-se nesse dom. E ver o que dá. O dom de administração de governo, que não tem nada a ver com a Fundação Getúlio Vargas. Não pense você, porque o sujeito é competente e fez um curso de pós-graduação na FGV, ele pode administrar a igreja. Ele pode ser muito bom dentro do seu trabalho profissional, mas dentro da igreja ser um carrasco que só se preocupa com dinheiro, com bens e não com pessoas. Se eu tiver louco, me gritem daí. Tá doido? Eu entrego, mas não me venha com isso. Deixar uma pessoa com fome em prol de um sistema, isso é horrível. Mas essa pessoa também tem que saber administrar as coisas da igreja. Não venha com essa história, o dinheiro de Deus. Deus não tem dinheiro. É o dinheiro da graça para bem das pessoas a quem Deus ama. Estou dizendo absurdo? Se eu tiver, nós vamos. Gente, eu tô muito impactado. Eu vejo um cara com um chapéu na mão, vendendo uma fazenda de 33 milhões para pagar uma dívida de 6 milhões na rede massa, porque ele não quer sair do ar, porque ele quer me dar o povo e fica com os bens. Aquilo que Berá disse para Abraão. Isso está público e notório. Porque se sequestra as pessoas, não se liberta as pessoas. Isso é modelo babilônico. O humanismo parece com o cristianismo, mas a fonte não é a mesma. O irmão do Celso Daniel está prometendo vir para o Brasil. Na hora que o ministro Joaquim decidiu o voto, dele já está decidido, mas decidir esse negócio que vai dar, ele vai abrir a caixa preta. E ele disse, estou disposto a morrer. Mas eu vou abrir a caixa preta. Joaquim disse que não vai, mas ele disse que vem. Agora vamos esperar. Leia os jornais do mundo de hoje. O que estão dizendo a respeito do mensalão. O de hoje. É só entrar na internet. Quem governa o mundo não é Obama, nem... Não é Sarkozy mais não, como é que chamou de lá agora? Da França? Hollande. Nem é a mulher da Inglaterra, nem é a presidenta. Quem governa o mundo são 4 casas. Rothschild, Warburgo, Rockefeller e Morgan. Se vocês quiserem saber, muito bem. Se não quiserem, fique por isso mesmo.
não crê nessas bichinhas aí. Essas de botar dedo e contar o voto. Não confia neles, não. Joaquim disse que também não confia, não. Ele está sacudindo essa, ele concorda comigo. Não confia nelas, não. Ó, cabeça de juiz, boca de urna e traseiro de criança, quem confia é louco. Ainda mais agora com esse negócio aí requintado. Mas eu vou me preocupar com isso se Deus é quem governa o mundo? Até Satanás faz projetos para Deus. O odre judaico, queridos, já se encontrava mochibento. Você sabe o que é mochibento? Mochibento e seco. Esse sistema arcaico funcionava sob a influência política de uma hierarquia sacerdotal conspurcada nas fortalezas de Anu, isto é, no panteão sombrio do Deus das trevas, fomentado pela filosofia humanista da confusa revolução lenta e sutil de Nimrod. Vamos botar aqui você bota aí para mim? Gênesis 10:10, dá para botar? Gênesis 10:10. Aqui é o texto, mas vamos deixar aí. Ó. O princípio do seu reino foi Babel. Reino de quem, queridos? Volta para o 8. Para o 8. Deixa para você observar aqui uma coisa. Eu já vou acabar aqui. Daqui eu pego uma outra vez, publico outra vez e outra vez. Nós não temos. Ó, Cush é filho de Cão. É o filho mais velho do Cão. Tudo indica, pelas muitas informações bíblicas, que esse Cush casou, que esse Cão casou com uma das filhas de Caim, as filhas dos homens. Tem uma turma aí que diz que não, que foi anjo que teve relação sexual, mas Jesus acaba com essa hermenêutica. Cush gerou a Nimrod. Ele já tinha gerado 5 filhos antes que estão na sua genealogia. Só que esse Nimrod parece que ele nasceu espontaneamente, nasceu fora do tempo. Ele não entra na genealogia. Nimrod, o qual começou a ser esta palavra. Pastor Maurício Mantovani, professor de hebraico. Adam é o homem coletivo, Ish é o homem individual, Enosh é o homem como nós assim, e Gibon é o que tem a força. É o He-Man. É aquele que é teosofista, que tem o poder em que o Deus mora dentro dele. Esta é a palavra que aparece como fundamento do homem poderoso. Começou a ser poderoso na terra, a exercer o poder de Grayskull, que é o poder da feitiçaria. Vamos aqui entender. Feitiçaria não é obra do diabo. É obra da carne. Capítulo 5 de Gálatas. Paulo se refere à feitiçaria como os poderes latentes da alma. Ontem eu peguei o livro do Watchman Nee para dar uma olhada
e vê os poderes latentes da alma, os poderes que estão ligados à nossa grandeza. É isso, poderoso. Vê o verso 9. Ele foi valente caçador, preste bem atenção, diante do Senhor. Ele não era caçador de bode, de cervo, nem caçador de leão. Ele era caçador diante do Senhor de gente. Sequestrador de gente. Com os seus poderes. Como um Nirode poderoso caçador diante do Senhor. E aí entra o verso 10 para a gente ter a noção do que está dizendo ali. O princípio do seu reino. Aí ele usa 4 cidades tipológicas que elas trazem nas entrelinhas uma espécie de código. É o reino da confusão, Babel. É o reino de Erech, lento. Erech significa lento. Uma coisa vagarosa. Acate significa sutil. É uma revolução da confusão lenta e sutil e vai até Calné, ou seja, a fortaleza de Anu. Fortaleza de Anu é a fortaleza das trevas. A fortaleza das trevas é onde o homem é dito como Deus sereis. É o veneno da serpente. É orgulho, vaidade, poder, glória pessoal. Tudo isto faz parte deste modelo na terra da Babilônia. Sinar é entre rios. Mesopotâmia, a terra da Babilônia, onde o humanismo tomou a sua força máxima. Foi de lá que Deus sacou um homem. Foi no ninho da cobra e pegou um homem para começar o projeto do evangelho, através de Abrão. Nós precisamos conhecer a desconstrução de Abrão. Isto aqui é o modelo do humanismo. Ele tem sido lento, ele entrou no povo de Israel no tempo de Davi, com uma proposta da construção de um templo que Deus nunca pediu, que Salomão projetou e construiu esse templo, esquecendo da pedra que os construtores rejeitaram. Eles tiraram fora a pedra, e esta pedra que os construtores rejeitaram veio se tornar o Calvário, pedra de escândalo na vida do humanismo, porque ele desconstrói toda a força do nosso ego. Mas nós vamos ter, te digo, é lento também o nosso caminhar, porque nós vamos navegar contra a história, contra todo esse processo que simplesmente engessa a igreja. As pessoas aqui não têm o que o final desse texto diz assim, olha, no final, nós só vamos voltar e depois vamos... Precisamos de luz em nossa caminhada. Precisamos de uma visão clara do modelo da graça plena. Precisamos encontrar aquele odre que permita o desenvolvimento alegre e com singeleza de coração, em que se manifestem os 4 suportes importantes para a preservação deste vinho novo. Preservação, não é? Vamos criar nada, não. Quais são os 4? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estão os fundamentos de uma igreja
saudável. Nós estivemos esta quinta-feira passada na casa de um casal de irmãos daqui da nossa igreja, comendo, orando, comunhão, e no final a gente estava vendo o que é, como a gente pode viver com menos. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ser mudado por Cristo. Eu não sou Deus, mas o Deus que trabalha em nós pode transformar nossos relacionamentos e se tornar muito mais leve. Eu vou dizer, nós paramos aqui no Nirod. Nós vamos ter que entrar depois nos Gibeonitas. Porque Josué, vocês depois vão lendo isso aqui, vão lendo os textos. Josué capítulo 9. Quem são os Gibeonitas? Quem sabe aqui quem são os Gibeonitas? A não ser o professor Jorge, eu acho que pouca gente vai saber quem são os Gibeonitas. Quem são os Gibeonitas? A gente esquece o Velho Testamento para lá. Viu? Dá confusão. Aí não dá para a gente ir para frente, porque vai ler a história dos Gibeonitas, que ele trouxe maldição até no tempo de Davi. Esses benditos Gibeonitas, que Josué não consultou ao Senhor e fez um acordo com eles. Depois não podia resolver mais e eles viraram carregador de água e cortador de lenha. Só que a lenha entrou nas costas do povo de Israel. Tem gente que diz assim, só para contar, o irmão chegou e disse, pastor, eu fiz uma sociedade com fulano. Pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Eu digo, bem feito. A sua ganância foi tão grande que você ficou preocupado. Você não já viu lá na sua Bíblia, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não há sociedade entre Jesus Cristo e o maligno. Foi sua ganância que fez você fazer esta sociedade. Agora, o filho do outro vai fazer a confusão com você. Por que a Bíblia diz assim, não case? Agora você vai dizer assim, você é legalista? Não. Eu faço um bocado. A escolha é sua. Não case alhos com bugalhos. Eu não estou falando, não case batista com católico. Eu estou falando, não case filho do diabo com filho de Deus. Entendeu? E algumas pessoas dizem assim, ele casou com uma espírita, sei lá, casou com... Não, eu falei de filho de Deus com as filhas dos homens ou com os filhos do maligno. Por que não é filho de Deus? Não casa. Por quê? Segundo um experiente examinador da Bíblia, o sogro vai se meter na vida do filho de Deus. O sogro não é o pai. Quem vai se meter é o sogro. Porque um é filho de Deus, o outro é filho do diabo. O sogro vai se meter na vida dele e vai trazer problema. Não tenha dúvida.